Beleza. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos lá a estrutura dos órgãos do tribunal. Nesta aula, nós vamos falar sobre a figura do senhor desembargador, que é algo muito importante para fins de prova. Além de falar do desembargador, nós também vamos falar sobre o juiz substituto de segundo grau, que é algo também muito relevante para fins de prova, pelo motivo de que ele é razoavelmente recente no regimento interno do TJDFT, né? E, salvo engano, ele ainda não caiu em prova. Então, ele é importante, ele é recente, tá? E depois, nós vamos falar ainda sobre o juiz convocado, tá? O juiz convocado, que é algo mais antigo, tá sendo menos utilizado no Distrito Federal, mas pode acontecer ainda. Então, é importante a gente conhecer, pelo menos, quem é esse tal juiz convocado, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos lá. Desembargadores. Desembargadores. Nós temos 48 desembargadores, não é isso? 48 desembargadores no Distrito Federal. Tá? Esses desembargadores, eles provêm ou da carreira da magistratura ou do quinto constitucional, o quinto do Ministério Público ou da advocacia. Beleza? Ok. Depois que eles passam pelos trâmites legais para se tornar desembargador, chega o tão sonhado momento da posse. E aí o regimento interno ele vai falar sobre esse momento da posse. O regimento interno vai dizer que a posse deve ser tomada diante do tribunal pleno, em sessão solene. Essa é a regra, ok? Então, pleno, sessão solene, a posse do novo desembargador. Tudo bem? Mas, porém, todavia, contudo, essa posse também pode, na exceção, tá? Também pode ser tomada diante do presidente do tribunal, tá? Regra é que seja no pleno, mas em exceção, ali por alguma necessidade, pode ser tomada diante do presidente do tribunal. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. A ata da posse tem que ser lavrada, assinada, tal, inclusive pelo secretário-geral. No momento da posse, o desembargador ele faz um compromisso solene, é esse aqui, tá? Ele diz lá, né, de bem, fielmente desempenhar os deveres do cargo, tá. Ele tem que fazer esse compromisso, certo? Dizendo que vai cumprir o que aqui está escrito, respeitar a Constituição, as leis, tudo bonitinho, tudo bem? Tá? E aí nós chegamos em um ponto muito importante para fins de prova. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Esse ponto que eu coloquei aqui no importante já caiu várias vezes em provas anteriores. Várias vezes. Aqui no Distrito Federal, mas também já caiu em vários outros estados, né? Em tribunais de justiças estaduais, também já caiu essa mesma perspectiva. Até mesmo esse assunto já caiu em tribunais federais, também já caiu, tá? Por quê? Porque é um assunto que deixa muita gente na dúvida, tá? Muita gente na dúvida. Então, para que a gente minimize essa dúvida, vem comigo. Ó, preste atenção. Isso que eu vou falar agora, eu vou falar aqui no regimento, tá? Mas esse assunto eu vou ter que falar novamente lá na LOJ com vocês, tá? Eu falo aqui no regimento, mas eu vou ter que falar lá na LOJ também, beleza? É necessário eu comentar lá na LOJ essa estrutura também. Que é o seguinte, ó. Quando nós falamos sobre o regimento interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, é necessário a gente perceber o seguinte, que para compreender o regimento interno, é necessário também compreender que existe um outro tribunal chamado Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, tá? Do Distrito Federal, que existe a Justiça Eleitoral, então existe também os juízes eleitorais, certo? Que sim, são órgãos distintos, tá? São órgãos distintos. O TRE tem as suas características próprias, que não é o meu foco aqui. Mas é importante a gente entender algumas coisas e para isso eu vou trazer um exemplo. Quando a gente fala de composição do TRE, no caso do Distrito Federal, a gente precisa entender que o TRE, ele é composto, o tribunal ele é composto por 7 magistrados, 7 juízes que está lá no Tribunal Regional Eleitoral.
A grande questão é, da onde que vem esses 7 juízes? Da onde que vem eles? E aí, isso é muito simples, ó, preste atenção. Esses 7 juízes, eles funcionam assim, ó. Dois deles são, na verdade, juízes de direito do TJDFT, da Justiça do Distrito Federal. Então, 2 juízes de direito da Justiça do Distrito Federal vai ser juiz da Justiça do Distrito Federal e, ao mesmo tempo, será juiz eleitoral. Ou seja, eles agem concomitantemente, tá? Ao mesmo tempo na Justiça do DF, ao mesmo tempo na Justiça Eleitoral. Tudo bem? Beleza? Tá? Além desses 2 juízes de direito, ainda existe ali 2, lá na estrutura, 2 desembargadores, tá? 2 desembargadores do Distrito Federal. Então, dos 48 desembargadores que nós temos no DF, 2 deles também irão atuar no Tribunal Regional Eleitoral, beleza? Além desses 2, existe ainda mais 2 juízes eleitorais que são advogados. Como esses advogados se tornam juízes eleitorais, nós vamos ver melhor lá na LOJ. Tá? Lá na LOJ eu falo melhor sobre isso. O que eu quero que você saiba agora, que 2 advogados que têm OAB seccional DF, se tornam juízes eleitorais lá no TRE. Beleza isso? Tranquilo? Show. E além desses 2 advogados, existe mais um que é um juiz federal, proveniente da estrutura da Justiça Federal, dos tribunais regionais federais, tá? Então, um juiz federal. Totalizando, assim, 7 membros no TRE. Então, o TRE, ele é composto por 7 juízes. Todos aqui são juízes, beleza? Eles estão aqui como juízes, só que eles têm mandato como juízes. Os juízes do TRE mudam, né, assim que acabam os seus respectivos mandatos, tá? Então vai mudando esses juízes, beleza? Tá. Mas, professor, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o importante diz o seguinte, ó. Ao ser empossado como desembargador, o juiz titular ou suplente do Tribunal Regional Eleitoral terá por encerrado o seu mandato na Justiça Eleitoral. Então, entenda o seguinte, preste atenção, entenda o seguinte. Vamos supor que um desses 2 juízes de direito, que são juízes de direito, também são juízes eleitorais. Beleza, tá? Vamos supor que um deles seja ali promovido a desembargador na carreira da magistratura. Quando ele tomar posse como desembargador, olha o que o importante está dizendo, terá encerrado o seu mandato na Justiça Eleitoral. Então ele se torna desembargador e aí encerra o mandato dele na Justiça Eleitoral, ele não podendo mais atuar na Justiça Eleitoral. Aí você pode me perguntar, professor, mas não existe 2 vagas para desembargador? Existe, mas essas 2 vagas já estão preenchidas, já tem 2 desembargadores lá. Tá? Então, se ele se tornou desembargador, ele perdeu, né, a condição, a condicionalidade. Qual era a condicionalidade? Ser juiz. Agora ele é desembargador, então ele perde isso, beleza? Então ele acaba com o mandato. Seja ele um dos 2 aqui, juízes eleitorais, ou seus respectivos suplentes, porque na Justiça Eleitoral tem suplentes desses juízes. Também, se for suplente que se torne desembargador, né, ele vai acabar ali o término do seu mandato. Beleza? O mesmo vai acontecer, por exemplo, com esses 2 advogados aqui. Vamos supor que um desses advogados, pelo 5º constitucional, torna-se desembargador. Então, se ele torna desembargador, ele cessa, né, encerra o mandato dele como juiz eleitoral no TRE. Beleza isso? Entendemos? Show? Show. TRE é muito importante, tá? Muito importante. O regimento interno cita isso aqui, cita inclusive algumas coisas lá nas competências, né? Quando fala aqui sobre essa estrutura do TRE, né? E a LOJ foca um pouquinho mais sobre o TRE, tá?
Na LJ é onde costuma mais cair, tá? Mas é importante a gente já começar a tomar essas condições, beleza? Tá? Então, é por isso que tem essa característica, tá? Então, se ele se torna desembargador e ele era juiz eleitoral, ele deixa de ser juiz eleitoral. O mandato dele acaba lá. Por quê? Porque lá é por mandato e a vaga não é para desembargador, então ele não pode continuar lá. Beleza? Show? Bom demais, tá? O desembargador, ele é tratado por excelência, tá? Tratamento para desembargador, excelência para juiz também, né? Juiz, excelência, desembargador, excelência, tá? Bem tranquilo. Ah, bem tranquilo. E aí o tópico 2, eu acho que eu já comentei com vocês lá atrás, mas só lembrando o seguinte, que não pode ter assento na mesma turma ou câmara, cônjuges ou parentes em linha reta ou colateral, inclusive por afinidade, até o 3º grau, tá? Não pode ter ali na mesma turma ou na mesma câmara, tá? Nem cônjuges. Cônjuges é aqueles que têm certidão de casamento, né, assinada, tal, então não pode ser nem na mesma turma nem na mesma câmara, tá? E também parentes até o 3º grau. Parentes até o 3º grau são vários ali, né? Por exemplo, tio é 3º grau, sobrinho é 3º grau, então não pode, tá? O examinador tenta confundir mais os termos tio, sobrinho e primo, tá? Por quê? Porque tio e sobrinho é 3º grau, então não pode, beleza? Mas primo é 4º grau, então 4º grau não tem problema, tá? Se Maria é prima de José, ambos podem atuar na primeira turma civil? Pode sim, porque é 4º grau, beleza? Tá? Ele fala em linha reta ou colateral, inclusive por afinidade. Afinidade são os parentes do cônjuge, tá? Os parentes do cônjuge, ou seja, cunhado é parente sim, e é de 2º grau, beleza? Tá? É de 2º grau. Sogro, sogra é parente de 1º grau, beleza? Tá? Então é parente sim e também é proibido, tá? Por afinidade. Show? Beleza, beleza, beleza. Ok, aí nós chegamos em um ponto que é relevante para a gente compreender vários elementos do regimento interno e do dia a dia do próprio tribunal. Nós temos 48 desembargadores, beleza. A pergunta é, como é que eles são organizados? E a resposta é esse título. Eles são organizados por antiguidade. Então eu tenho o desembargador mais antigo, aquele que está ali há mais tempo no tribunal como desembargador, certo? Que nós podemos chamá-lo de decano, certo? É o mais antigo. E nós temos o desembargador mais moderno, esse é o termo para ele, desembargador mais moderno. Desembargador mais moderno é o mais novinho, tá? O mais novinho ali, que se encontra no tribunal. Esse é o mais moderno, tudo bem? O mais moderno, ao mais antigo, há uma ordem. Então, existe o mais moderno, que é o que chegou agora, e o que chegou antes do mais moderno, tá? Ele é o 2º mais moderno. E o 3º mais moderno, até chegar no mais antigo. O primeiro que chegou foi o mais antigo. E quem chegou logo um pouquinho depois do primeiro mais antigo? Então é o 2º mais antigo. Então há uma linha de antiguidade no tribunal e essa antiguidade estabelece várias coisas. Por exemplo, você já viu, por exemplo, que quem preside turma e câmara é o desembargador mais antigo daquela turma e daquela câmara durante um ano, não é isso? E aí depois do ano, gira e se torna o 2º mais antigo em seguida, beleza? Então, esse termo antiguidade ele é fundamental para a gente compreender essa estrutura. Agora, a grande questão é como saber quem é mais antigo que quem, tá? Quais são os elementos que definem ali a antiguidade? E aí o regimento interno do TJ, ele é muito bonzinho em relação a isso. Ele é muito de boa em relação a isso. Porque ele estabelece apenas uma regra e 3 exceções. Uma regra e 3 exceções. Olha que maravilha, só para a gente entender aqui. Ó, eu tenho aqui a desembargadora Maria. Beleza? Desembargadora Maria. E eu tenho aqui o desembargador José. Esses 2 desembargadores são fundamentais, ao meu ver, para compreender bem a antiguidade. Tá? É verdade que nós temos 48 desembargadores, mas quando nós compreendemos 2, nós compreendemos os 48. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Entre José e Maria, qual dos 2 é mais antigo? Qual dos 2 é mais antigo no tribunal? Aí a questão é
temos que aplicar a regra. A regra é a posse, ou seja, quem tomou posse primeiro? Quem tomou posse primeiro? Maria tomou posse há 12 anos atrás. José tomou posse há 11 anos atrás. Qual dos dois é mais antigo? Isso, Maria. Então a regra é a data da posse. Quem toma posse primeiro é mais antigo que aqueles que tomam posse depois dele. Beleza? Aquela posse em tribunal pleno, lembra? Sessão solene e tal, ou diante do presidente e tal. Então aquela posse é o que define quem é o mais antigo. Tranquilo, né? Só que o regimento interno, ele entende que existe possibilidades, como por exemplo, a questão de posse coletiva. 2 desembargadores tomando posse no mesmo dia. Isso vai ocasionar um empate. Então vamos supor que Maria e José tomaram posse no mesmo dia. Se eles tomaram posse no mesmo dia, é necessário desempatar para saber qual dos dois é mais antigo. E aí a questão é muito simples. Em caso de posse coletiva, é pela ordem de colocação anterior na classe em que se deu a promoção. Então, a ordem de colocação anterior na classe que se deu a colocação, a promoção, na classe se deu a promoção. Por exemplo, só por exemplo, tá? Vamos supor que ambos, só uma suposição, tá? Vamos supor que ambos provêm do Ministério Público, o José e a Maria. Provém do 5º Constitucional, mais especificamente do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então isso significa que eles mudaram de carreira. Eles já não são mais procuradores da Justiça, agora eles são desembargadores. O histórico deles, eles eram procuradores, tá? Como eles eram procuradores, então a gente fala que eles vieram do 5º Constitucional, mas agora o que eles são é desembargadores. Vamos supor que ambos eram procuradores da Justiça do MPDFT. Beleza, tá? E ambos tomaram posse no mesmo dia, então empatou. Qual dos dois será mais antigo? Simples. Olhe a sua carreira de origem e perceba a colocação anterior na carreira de origem. Vamos supor que na carreira lá do Ministério Público, o José era mais antigo que a Maria. Então, se isso aconteceu, né? E como eles tomaram posse no mesmo dia, o José vai ser mais antigo que Maria aqui no TJDFT também. Beleza isso? Tranquilo? Show. Mas vamos supor que acontece o seguinte, que esses dois, eles tomaram posse no mesmo dia, e quando olha a classificação anterior, eles têm exatamente a mesma classificação. Tá? Se isso acontece, nós precisamos ir para uma outra linha de desempate. Então, vamos supor o seguinte. Vamos continuar com a perspectiva. Ambos eram do Ministério Público, beleza? Ambos eram do Ministério Público, de boa. Tá? E eles tomaram posse no mesmo dia. Tá? Então, vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte. Será o mais antigo aquele que tiver mais tempo como magistrado. Vamos supor que José nunca foi magistrado antes. Nunca. Ele seguiu a carreira como promotor de justiça, procurador de justiça, mas ele nunca foi magistrado. Ou seja, ele nunca foi juiz antes. Beleza? Nunca foi juiz antes. Mas Maria, vamos supor que Maria... antes de ser do Ministério Público, quando era advogada, e aí depois ela fez o concurso para o Ministério Público, mas antes disso, ela ainda como advogada, ela foi juíza eleitoral por mandato. Ela teve um mandato como juíza eleitoral. Se ela teve um mandato como juíza eleitoral, ela já foi magistrada. Então ela teve ali 2 anos de magistratura. Se ela teve 2 anos e o José nenhum e empatou na carreira anterior, então ela, como foi magistrada, ela se torna mais antiga do que o José. Beleza? Tá? Mas vamos supor que ambos foi do Ministério Público e ninguém foi juiz antes. Então empatou de novo, porque ninguém foi magistrado. Se isso aconteceu, o que nós temos aqui? A última forma de desempate, a idade. Beleza? A idade. Então, se aconteceu todas essas anteriores, nós vamos para a idade. Então, a idade
é desempate e a última forma de desempate. Vamos supor que José tenha ali 52 anos e Maria tenha ali 41 anos. Qual dos dois será mais antigo? José, porque José é mais idoso do que Maria, beleza? Então vai ser a idade. Então, todos esses passos aqui é importante na hora de entender essa classificação por antiguidade. Isso que eu falei com José e Maria acontece com todos os desembargadores. Se eu colocar um na ponta do outro, eu vou saber quem é mais antigo que quem. E existe uma ordem lógica, o primeiro mais antigo, o segundo mais antigo, o terceiro mais antigo, o quarto mais antigo, até chegar ao 48, que é o desembargador mais moderno. Beleza? Show, 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 show. Tá? Show, show, show. Só um detalhe, é facultada aos desembargadores a transferência de uma turma para outra quando surgir vaga antes da posse de novo desembargador, tá? Ou fazer permuta, né? Caso também é permitido fazer permuta ali entre desembargadores. É óbvio, né? Por que ele pode ir para uma outra turma antes de um novo desembargador? Porque ele é mais antigo do que o novo. O novo está chegando agora. O novo chega e ele vai para onde for e ele vai feliz. Afinal, agora ele é desembargador. O antigão, ele pode escolher, surgiu a vaga lá na segunda criminal. Estou muito tempo na cível, eu quero ir para criminal. Aí ele fala, quero ir para criminal. E aí ele vai para criminal. Aí o novo desembargador que entrar vai para cível, porque foi lá onde ele deixou aquela respectiva vaga. Beleza isso? Tranquilo? Show, show, show. Pronto, esses elementos sobre os senhores desembargadores é fundamental a nossa compreensão para mandar bem aqui no regimento interno. Beleza? Agora nós vamos falar sobre os juízes substitutos de segundo grau. A coisa mais importante para saber sobre os juízes substitutos de segundo grau é que eles não são desembargadores. Beleza? Existem os 48 desembargadores. Além desses, existe ainda vários juízes substitutos de segundo grau. Ok? Eles não são desembargadores. É a primeira coisa, e ao meu ver, o mais importante. Tá? Mas, apesar deles não serem desembargadores, o regimento interno vai dizer que eles serão identificados como desembargadores em sua atividade judicial. Eles não são desembargadores, mas eles serão identificados como desembargadores. Como assim, professor? Preste atenção. Vamos supor que a terceira turma criminal tomou uma decisão. E nessa decisão tinha lá 3 julgadores. Dentre esses 3 julgadores, eu tinha 2 desembargadores e um juiz substituto de segundo grau. Beleza? Tá? Lá no acórdão, que é a decisão deste colegiado, na assinatura vai estar o nome da desembargadora A, vai estar o nome da desembargadora B e vai estar o nome do juiz substituto de segundo grau. Mas lá, identificando esse juiz substituto de segundo grau, não vai estar assim, juiz substituto de segundo grau. Não, lá vai estar escrito assim, desembargador. Certo? Então, a sua identificação nas questões judiciais será como desembargador. Ele não é desembargador, mas ele é chamado de desembargador. Entendeu? Beleza? Show? Tá? Ele não é, mas se acha. Tá? Sabe aquela frase que a gente fala? Se acha. Tá? Ele não é, mas se acha desembargador. Beleza? Tranquilo? Show. Professor, então ele é o quê? Vamos lá. De uma forma simples, ele é um juiz substituto de segundo grau. É isso que ele é. Tá? Mas quando a gente vai para a carreira, na carreira do DF só existe 3 lugares. Ou você é um juiz de direito substituto, ou você é um juiz de direito, ou você é um desembargador. É só isso. Só isso. Juiz de direito substituto, juiz de direito, ou juiz ou desembargador. Nada mais. Não existe nada mais na carreira da magistratura. Tá? Eu estou dizendo que ele não é um desembargador, mas ele atua no segundo grau. Então, ele vai ser um juiz de direito substituto? A resposta é não. Ele é um juiz de direito. Ele é um juiz de direito. Igual aquele juiz de direito que é responsável pela vara da infância e juventude. Igual aquele juiz de direito que está lá no tribunal do júri. Igual aquele juiz de direito que está lá na vara da família. Tá?
que é o titular da vara da família. Ele é um juiz de direito como todos esses outros juízes de direito. Ele é um juiz de direito igual o juiz de direito que é diretor de um fórum. Ele é um juiz de direito, tá? Ele não é desembargador, ele é um juiz de direito. Só que a ele é dada uma designação especial. E essa designação ele é um juiz de direito, mas ele não irá atuar mais na primeira instância. Agora, ele atua na segunda instância quando for necessário e dá apoio aos demais desembargadores nas suas ações. Entendemos? Beleza? É por isso que o tópico 1 fala assim, ó, o juiz de direito substituto de segundo grau integram uma classe especial. Ó, é uma classe especial da magistratura de primeiro grau. Tá? Irão atuar exclusivamente ali, jurisdicional, de forma jurisdicional, no auxílio aos órgãos de segundo grau e em substituição aos desembargadores. Então, não é uma promoção a mais, não existe juiz de direito substituto, aí é promovido para juiz de direito, aí é promovido para juiz de direito substituto de segundo grau, isso não existe, tá? Ele é um juiz de direito que está em uma classe especial, colaborando no segundo grau e substituindo desembargadores lá nas turmas, principalmente, né, quando for necessário. Beleza isso? Show. Só que aí pode gerar uma dúvida, que é o seguinte. Se por acaso nós temos uma nova promoção, ou seja, morre um desembargador, morreu o desembargador João, gerou vacância. Então é necessário que haja uma promoção, alguém tem que se tornar desembargador. Essa promoção, vamos supor que esteja para a carreira da magistratura, não é uma promoção do quinto. Como é que a gente sabe que não é do quinto e é da carreira da magistratura? Simples, quem morreu? Quem morreu foi alguém da carreira da magistratura, então a vaga é para a carreira da magistratura. Quem morreu veio do quinto, então a vaga agora é para o quinto. Beleza? É da onde que surge a vaga. Então, é da magistratura. Se nós temos agora essa vaga que é da magistratura, alguém tem que ser promovido, e vai ser promovido um juiz de direito. A grande pergunta é, o juiz de direito que está atuando lá nas varas, lá na vara da infância e juventude, lá na vara de trânsito, né, de crimes de trânsito, certo? Está atuando em qualquer uma vara, esse juiz. E o juiz de direito substituto de segundo grau? Terá alguma distinção entre eles só por conta disso na hora de ser promovido a desembargador? A resposta é não. O fato de ser juiz de direito substituto de segundo grau não dá nenhum tipo de privilégio quando surge uma vaga para desembargador em relação aos demais juízes de direito. Não, porque as regras são claras. O que vai definir é se é a vez por antiguidade ou por merecimento. Verifica lá as regras de antiguidade, cumpriu, foi antiguidade, o mais antigo assume, independentemente de onde que ele está. Em regra, tá? Em regra. Existe uma exceção, mas isso é em regra. E quando é por merecimento, faz lá a respectiva lista tríplice, né? E se escolhe um, e aí esse cara torna-se o desembargador. E o fato dele ter sido juiz substituto de segundo grau, trabalhado com desembargadores, não dá vantagem nenhuma para ele em relação a isso. Por isso que o tópico 2 diz, no acesso ao Tribunal de Justiça, acesso ao Tribunal de Justiça significa tornar-se desembargador. É isso que significa. No acesso é crescer na carreira e acessar a carreira dentro do Tribunal de Justiça, que aí é desembargador. Beleza? Não haverá distinção para fins de antiguidade ou merecimento, o simples fato de ser juiz de direito substituto de segundo grau. Beleza? Show! O juiz de direito substituto de segundo grau, quando ele entra nessa classe especial, ele toma posse. Tá? Ele toma posse. Ele não toma posse como desembargador, mas como juiz de direito substituto de segundo grau. A posse dele, preste atenção, é diante do presidente do tribunal. Ele não toma posse no pleno, porque ele não é desembargador. Tá? Não, pleno, só desembargador. Ele vai tomar posse como juiz substituto de segundo grau diante do presidente do tribunal. Tá? Presidente do tribunal. Beleza. Ok. Aí existem algumas questões sobre o juiz de direito substituto de segundo grau. Vou comentar aqui rapidamente.
serão localizadas, os juízes irão atuar, né, ali nas turmas especializadas, certo? Nas turmas especializadas, tanto como relator, como revisor ou como vogal. O relator é aquele que recebe o relatório. O revisor é aquele que revisa. E quem é o vogal? Os demais. É os demais. Tá? Então eu tenho ali uma sessão na Câmara, né? Na Câmara Civil, na segunda Câmara Civil. Tá? Tem ali presentes 8 desembargadores. Beleza. Vamos julgar. Um deles será o relator, talvez um revisor, porque nem sempre tem revisor, tá? Mas um deles será relator, talvez um revisor e os demais. Os demais são os vogais, ou seja, aqueles que falam, que dão voto, eles são os vogais. O juiz substituto pode ser relator, revisor ou vogal, sem problema nenhum, nas turmas, tá? Porque ele atua nas turmas, tá? Nas turmas especializadas. Eles só integram as câmaras especializadas durante o exercício de substituição de desembargador. Então, se ele está substituindo o desembargador, ele pode integrar ali uma câmara especializada. Tá? Os processos ficam vinculados ao relator, ao revisor. Tá? Ele assumiu uma turma ali porque o desembargador está de férias. Tá? Se tornou relator num processo. Quando vai julgar o processo, o desembargador já voltou. Mas no momento que irá julgar aquele processo, o que acontece é o seguinte. É o juiz que vai lá. Por quê? Porque ele fica vinculado ao processo, tá? Então a distribuição fica lá. O desembargador vai dar licença para ele vai lá, faz o seu relatório, terminou, ele levanta, o desembargador volta e assume os seus trabalhos, beleza? Fica vinculado a ele aí aos respectivos processos, ok? Aí depois ele fala o seguinte, que aqueles juízes substitutos de segundo grau, sem locação específica, então não existe ali uma portaria dizendo aonde eles irão estar lotados, já tem uma definição para eles. Eles irão auxiliar as turmas cíveis. Afinal, nós temos 8 turmas cíveis, né? Então ele vai auxiliar as turmas cíveis. Beleza. Ok. E só mais um detalhe. Toda vez que o juiz substituto de segundo grau estiver em substituição ao desembargador, ele vai receber a remuneração adequada de desembargador. Tá? Então, vai ter ali a diferença de remuneração para ele. De boa? Show? Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. Olha bem, então nós já vimos aqui o juiz, já vimos aqui também o desembargador, né? Já vimos desembargador e juiz substituto de segundo grau. Agora nós vamos falar daquele que eu chamo de juiz convocado. Se você ficar procurando no regimento interno o termo juiz convocado, você não vai achar. Eu acho que você não acha lá não. Por quê? Porque esse termo sou eu que dou, sou eu que crio esse termo. Para quê? Para distingui-lo do juiz substituto de segundo grau. Que é o seguinte, antes do juiz substituto de segundo grau, só existia a figura do juiz convocado. Agora, trouxe a figura do juiz substituto de segundo grau, mas não eliminou a figura do juiz convocado. Então, ele regimentalmente ainda existe. E basicamente é o seguinte, vamos supor que o tribunal esteja passando por algum problema de pessoal, de desembargadores e de juiz substituto de segundo grau. Por algum motivo, por uma epidemia, sei lá das quantas, desembargadores e juízes substituto de segundo grau não podem ir trabalhar, mas os processos têm que dar andamento. Quem é que vai dar andamento? Simples, muito simples. O Conselho Especial, preste atenção, quem está fazendo isso é o Conselho Especial. Não é o presidente, não é o tribunal pleno, é o Conselho Especial. O Conselho Especial pode convocar juiz de direito. Então ele olha lá os juízes, vê quem são os juízes que estão no Fórum de Brasília, quem são os juízes que se encontram no Fórum de Ceilândia, quem são os juízes que se encontram no Fórum de Planaltina. Então ele olha esses juízes e fala assim, eu quero a juíza Maria, eu quero o juiz Pedro para vir atuar aqui no Tribunal de Justiça, no lugar dos desembargadores, temporariamente. Quando esses desembargadores voltar, ou o juiz substituto de segundo grau voltar assumindo essa posição, esse juiz convocado, ele retorna para os seus respectivos fóruns, retorna para as suas respectivas varas. Beleza isso? Tá? Então, o juiz convocado é um juiz que atua no tribunal temporariamente. Ok, olha lá.
Juiz convocado, convocação de juiz de direito para substituição de desembargador e de juiz de direito substituto de segundo grau, a substituição. A vocação terá caráter excepcional e somente ocorre quando tiver essas características aqui, tá? Superar número de juízes, não será superior ali a um período superior a 30, aí pode afastamento de juiz substituto de segundo grau por período superior a 30 dias. Em face de situação extraordinária, ó, é extraordinário, juiz convocado é algo extraordinário. A critério de quem? Do Conselho Especial. É o Conselho Especial que decide isso, tá? É o Conselho Especial que decide isso. Beleza? Entendeu o que é o Conselho Especial que decide? Ótimo. Só que existe uma hipótese que é o seguinte. O presidente do tribunal pode convocar juiz convocado. Professor, você acabou de falar que quem convoca é o Conselho Especial. E eu repito, quem convoca é o Conselho Especial. Mas entenda o que eu estou falando. Que o presidente do tribunal pode convocar, sim, juiz de direito, que eu chamo aqui de juiz convocado, para ficar no tribunal temporariamente. Ele pode, mas ele faz isso ad referendum, ó, um termo em latim, ad referendo do Conselho Especial. Beleza? Traduzindo. É algo muito urgente. O Conselho Especial não consegue se reunir. O presidente vai, liga para Maria e fala, Maria, tu vai ser juíza convocada, venha. Aí a Maria vem. Beleza? Maria se torna juíza convocada e ela começa a trabalhar no tribunal, no lugar de algum desembargador em alguma turma. Ela começa a trabalhar. Por quê? Porque o presidente a convocou. Beleza? Mas é ad referendo do Conselho Especial. Isso vai acontecer até o momento que o Conselho Especial conseguir se reunir. Conselho Especial se reuniu, o Conselho Especial ou referenda a decisão do presidente, dizendo Maria era um bom nome, Maria pode continuar até o desembargador retornar. Pode fazer isso. Ou o Conselho Especial diz, Maria não era um bom nome. Então, o trabalho da Maria como juíza convocada para aqui. Então, Maria trabalhou alguns dias como juíza convocada, o Conselho Especial se reuniu, ele falou que a decisão do presidente não foi boa, então para ali, aí o Conselho Especial escolhe um outro juiz para ficar no lugar da Maria. Mas todos aqueles processos que a Maria trabalhou durante aqueles dias, obviamente tem validade. Né? Obviamente, porque houve uma convocação ad referendo. Ela tem validade até o referendamento. É isso que diz. Ela vale até o referendamento. Se ela se tornou relatora de algum processo, ela vai continuar relatora, mesmo voltando lá para o fórum. Tá? No dia que for o julgamento, ela sai do fórum, vem, se apresenta como relatora, vai na turma, faz todo o seu trabalho, terminou, volta para o fórum. Beleza? Então, esse é o juiz convocado. Essa convocação do Conselho Especial é por maioria absoluta do Conselho Especial, tá? Quando há de referendo do presidente do tribunal. Tá? Então, o tribunal escolheu, beleza. Exclui-se da possibilidade de ser juiz convocado. Quem não pode ser convocado para vir aqui temporariamente no tribunal? Quem já estiver na Justiça Eleitoral, lembra dos juízes eleitorais que a gente já falou hoje? Não pode. Se já é um juiz que auxilia o presidente, o vice-presidente ou a corregedoria, também não pode. É um juiz que está na diretoria do fórum, também não pode. Alguém que esteja em uma turma recursal de juizados especiais, também não pode. Tá? A gente vê isso melhor lá na LJ. Um titular da vara da infância e juventude, também não pode. Da vara da infância também não pode, porque é alguém muito relevante, porque ele trabalha com a legislação da criança e do adolescente, né, que é ali a Constituição e o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o ECA, tecnicamente, de uma forma muito simples, ele é basicamente, ao mesmo tempo, um Código Penal, um processual penal, um Código Civil e um processual civil, só que aplicado para criança e adolescente. Tá? Então, é algo muito grande, é algo gigante. Então, por isso, fala, esse não pode ser convocado aqui. Tá? E coordenador de juizados especiais também não pode ser convocado. Preste atenção. Quem é que não pode ser convocado para quê? Para juiz convocado. Eles podem se tornar, sim, juiz substituto de segundo grau, porque aí eles entram numa classe especial. Então, é um juiz da vara da infância e juventude,
vai se tornar um juiz substituto de segundo grau, ele sai da vara e agora fica só no tribunal, beleza? Convocado significa que ele é temporariamente, e temporariamente não pode, ok? Tá? E não será convocado aqueles juízes que tiver essas características aqui de punição, tá? Que esteja respondendo a processo, que represente produtividade sensivelmente inferior e assim sucessivamente, ok? O juiz que é convocado, ele assume, né, a estrutura de apoio ali dada pela presidência, né, a ele tem essa assessoria, tá? E ele fica vinculado ao processo, à pauta, né, aquela pauta do processo. Beleza. E para a gente encerrar, então, essa aula das férias e do afastamento, dos senhores magistrados, mais especificamente dos senhores desembargadores e também dos senhores juízes substitutos de segundo grau. Preste atenção em alguns detalhes. Primeira coisa, quando a gente fala em férias, nós sabemos que as férias é de 60 dias, dividida ali em 2 períodos de 30. Essas são as férias dos senhores magistrados, além, obviamente, dos recessos forenses, né? Isso aqui é só férias, tá? 30 mais 30. Beleza, esse tem 30 mais 30, tá? Só que existe algumas situações que é o seguinte, preste atenção. O desembargador e juiz de direito substituto de segundo grau gozarão férias individuais. Primeira coisa, isso quer dizer que não existe férias coletivas, tá? Eu não estou dizendo que na justiça brasileira não existe férias coletivas. O que eu estou dizendo é que no TJDFT não existe férias coletivas. Porque há uma decisão clara do STF que diz o seguinte, que a justiça de primeiro grau e de segundo grau não terá férias coletivas, tá? Das instâncias superiores pode ter férias coletivas, certo? Então, são férias individuais. Cada juiz, cada desembargador toma férias num mês diferente, tira férias num mês diferente. Beleza. Os desembargadores e o juiz de direito substituto de segundo grau poderá proferir decisões nos processos. Ó, preste atenção. Desembargador e juízes substituto de segundo grau. Eles podem tomar proferir decisões em processos, mesmo que eles estejam de férias ou em afastamento. Vamos supor o seguinte, o José é desembargador ou juiz substituto de segundo grau. Ele é relator do processo A. Ele saiu de férias. O dia do julgamento do processo A caiu exatamente nas férias dele. O que está dizendo aqui é que ele pode voltar no dia de férias, caso ele queira, só se ele quiser, não é obrigado não. Mas ele pode voltar e falar assim, vim aqui fazer o meu relatório. Aí ele faz o relatório dele, mesmo de férias, julga e depois ele vai embora. Ele pode fazer isso. Quem é que pode fazer isso? Desembargador e juiz de direito substituto de segundo grau. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de matérias jurisdicionais. É isso que nós estamos falando. Matérias jurisdicionais. As matérias jurisdicionais funcionam exatamente assim. Eles podem retornar dos afastamentos e férias para tomar essa decisão. Ó. Lançado o visto como relator, lançado o visto como revisor ou tiver pedido de vista. Tá? Salvo, a única coisa que o impede de voltar é se o afastamento dele for por questão de saúde, tá? Então, se for por questão de saúde, ele só pode voltar nas férias, no seu afastamento se tiver ali uma autorização do médico, tá? Se não tiver, ele não pode, beleza? Tá. Só que existe o seguinte, que é a questão aqui, um detalhe, voltou nas férias ou no recesso, ele não ganha nada mais por isso. Não, ele voltou porque ele quis. Ele não ganha nem um dinheirinho a mais por isso. Beleza? Lembre-se disso. Certinho? Nenhum. Ok. Só que aí no tópico 3, está falando da mesma coisa. Que um desembargador pode retornar durante as suas férias e as suas licenças para participar de sessões administrativas. Sessões administrativas. O segredo aqui é lembrar o seguinte... São sessões administrativas, então somente desembargador participa delas. Juiz de direito substituto de segundo grau, nunca, jamais, never, em hipótese alguma, vai participar de alguma decisão administrativa do tribunal, porque as decisões administrativas do tribunal são tomadas, né, fortemente no tribunal pleno. Juiz substituto não participa lá, porque eles participam nas turmas e raramente nas câmaras.
No Conselho Especial, juiz de direito substituto segundo grau também não participa lá, não, tá? Conselho da Magistratura, que é só o PVVC, tá? Então, ele não participa de nada que seja administrativo, apenas dos órgãos que são tipicamente jurisdicionais, como as turmas, por exemplo, tá? Então, se falou em matéria administrativa, retorno das férias de recesso em matérias administrativas, o único que pode fazer isso é o desembargador, o juiz de direito substituto segundo grau, não. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Fico por aqui. Daqui a pouquinho tem mais. Valeu, tchau, tchau.